Deixa eu ler alguns versos aqui antes, né? Com os irmãos. Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios. E aí tem a lista de pecados. Não é exaustivo, mas tem alguns aqui e daí abre outras coisas, né? Mas ele fala que do homem procede os maus desígnios, caminhos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, provando que o homem, intrinsecamente, ele é escravo do pecado. Então não há liberdade de sua escolha. O homem, naturalmente, ele é escravo do pecado. Ele nasce escravo do pecado. Davi falou, eu fui concebido em iniquidade e em pecado. Fui gerado em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o que significa que os homens têm essa corrupção inata no seu ser, no seu corpo. Irmãos, depravação total não significa dizer que você não presta para nada, não é isso. Às vezes quando a gente usa o termo depravação, que tem ali, né, depravação total do homem. É o termo teológico que se utiliza para falar da queda e os efeitos que essa queda trouxe ao homem. Não significa que você é um lixo, não presta, não vale nada. É isso. Então, às vezes as pessoas podem dizer, eu não sou depravado, não. É sim, porque você caiu da graça. Você recebeu os efeitos do pecado. Mas não significa que você é um ser desprezível. Não é isso, porque não é essa a intenção que Deus tem. Deus aborrece o pecado que o homem pratica. Deus ama o homem. Mas Ele ama toda a sua criação. Tudo que Deus fez, Ele ama. Ele ama toda a criação, ama todos os homens, mas alguns homens Ele amou salvificamente. Ele amou para salvar, outros não. Tanto Deus ama todos os homens que você vê homens que não são cristãos, não são crentes, mas você vê que Deus os abençoa também. Dá a eles vida, dá saúde, dá família, dá todas essas coisas que a gente chama de graça comum. É reflexo do amor de Deus, reflexo de que Deus se importa com as pessoas. Mas a outros Deus resolveu salvar. Aí é uma outra coisa, é uma outra história. É outro detalhe, mas depravação é um termo que a gente utiliza, a teologia utiliza esse termo depravação total para sistematizar o estudo da queda do homem e mostrar que o homem em si mesmo nasce nessa condição e ele por si mesmo não consegue e não se inclina para outra coisa que não seja para o mal, a maldade. Naturalmente, todos os homens se inclinam para o que não presta, para o que não é digno. Isso é depravação total. Alguma dúvida aí? Quer colocar alguma coisa? Você tinha alguma dúvida com relação a isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi pessoas na igreja falar isso. Não, eu não aceito esse discurso de depravação, eu não sou depravado. Porque pensa logo na questão do sexo, né? Daquilo lá. Eu não sou alguém depravado, não. Eu não vivo fazendo isso. Depravação não é só o pecado, não. A mentira é depravação também. Tudo que é pecado, falsidade é depravação, fofoca é depravação, é o reflexo da depravação, né? Infidelidade de dinheiro, depravação. Todas essas coisas provam que o homem caiu e que ele está inclinado ao mal. E aí você tem a continuidade aqui. Isso, portanto, vos digo no Senhor e testifico, Efésios, né? Que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos e de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Então, precisa ter muito claro isso para nós que somos cristãos fundamentalistas, que a depravação é um termo teológico que nos ensina e sistematiza a questão da queda do homem, tá bom? Quando você vê e se deparar
suas leituras sobre essa questão de depravação, você já sabe que segue isso aí. Então a depravação, o que a depravação, que a queda demonstra? Ela mostra a abrangência e o impacto que o pecado causou na vida de todos os homens. Algo devastador. O pecado fez isso. Afetou tanto as estruturas material, corpo, quanto as estruturas espirituais ou espiritual do homem, que é a alma. Eu queria dar um detalhe aqui, rapidinho aqui para vocês. Só um detalhe, né? Então a gente tem duas estruturas ali, apresentadas ali, onde o pecado tocou. E aí é a questão material e a questão imaterial. Na teologia, né, nós que estudamos a Bíblia, nos livros, existem dois pensamentos aí nessa questão do que é material e do que é imaterial. Então, tem uma ala que pensa assim: o homem criado por Deus possui três esferas, que é o corpo, que é a matéria, que é o estado físico, e ele possui outro estágio que é o espírito, o homem interior, o homem verdadeiro, e ele possui outro estágio que é a alma. Vocês já ouviram falar, né? Somos seres tripartíteos, algumas pessoas falam isso. Possuímos corpo, possuímos alma, possuímos espírito. Quando você junta aí na salada de frutas, depravação total e essa condição de um homem com três esferas ou três partes, digamos assim, você vê que a depravação tocou o corpo do homem. E aí a gente na aula passada falou, e vocês deram exemplos: doença, envelhecimento, limitações físicas, tudo isso é provocado por causa da depravação, por causa do pecado. Que aí você vê o corpo se desfazendo, se esvaindo. Na alma, no espírito, você vê que o pecado e a depravação vai atingindo todas essas coisas. Então quem pensa que o homem é um ser tripartítil, ou o ser humano, possui três esferas: corpo, alma e espírito. E as pessoas fundamentam isso nas escrituras também. Esses estudiosos, essas pessoas piedosas, pensam isso extraído das escrituras. Então o homem tem corpo, tem alma e tem espírito. É o tricotomista que chamam, né, na teologia. Não, eu acredito assim, então eu sou classificado na teologia, naqueles que estudam, como alguém que pensa de maneira tricotomista. Essa é a expressão. Aquele que acredita que você tem três estruturas: alma, espírito e corpo. Isso interfere, meu irmão, para a questão da salvação? Não, existem muitas coisas na teologia que não interferem diretamente com relação à salvação. Então você considerar e pensar que o homem tem corpo, alma e espírito, você se classifica nessa ala que estudam, você, no meio das escrituras, você começa a interpretar, as pessoas começam a interpretar dessa maneira, e tem uma ala que aceita muito bem isso, né? É a ala dos tricotomistas. Da depravação, eles entendem também que tanto o corpo, alma e espírito foram atingidos. O corpo, como eu já falei, a alma seria para essas pessoas sede das suas emoções, aonde você tem aquela avalanche de emoções que acontecem. Um dia você está bem, um dia você está mal, você ama, você gosta, está tudo ali. Ou tem ódio, ou tem rancor, ira, aquela coisa toda, está tudo lá na alma, a sede das emoções, tal. E o espírito é contato com Deus, bem-estar com Deus, aquela coisa toda. Então, tem essa ala, nós respeitamos, compreendemos assim. Tem outra ala também, que é os dicotomistas, que fazem a dicotomia, a separação, né? De corpo e alma, o corpo e espírito. Aí ele interpreta, essa pessoa interpreta também que a depravação tocou o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito. Os dicotomistas entendem que o ser humano é constituído por duas partes apenas, enquanto o tricotomista entende que o homem tem três partes. O dicotomista não, entende que o homem é em duas esferas. Ele é alma ou espírito, porque para o dicotomista, alma e espírito são termos intercambiáveis, são termos sinônimos para eles.
quando ele vê mente na Bíblia, coração na Bíblia, alma, espírito, o dicotomista interpreta essas expressões como uma só realidade. Então ele entende que o homem é feito de estrutura física, alma ou espírito, para eles são a mesma coisa. E geralmente também essa ala se inclina nesse pensamento e encontra também que depravação está aí presente nessas duas esferas. Interfere na salvação também, irmãos? Não. Mas essas questões sistemáticas ajudam a gente a entender melhor os textos bíblicos, fazer interpretações de textos bíblicos. E o que o senhor é, pastor? O senhor é tricotomista? O senhor é dicotomista? Os pastores batistas regulares são tricotomistas? São dicotomistas? Na nossa linha, como é que se segue isso? Há irmãos e pastores que entendem dos dois lados, que se inclinam mais para a área tricotomista, outros pastores que são dicotomistas. E você, pastor? Vou deixar a interrogação. Não, eu vou dizer, né? Claro. Vocês me vêm pregando o tempo inteiro e já deve ter sacado nas minhas pregações. Porque você sempre vai colocando a sua teologia nas suas pregações, nos seus estudos, nas coisas que você faz, você vai entregando essas coisas. A escola bíblica é bom porque ele dá esses conteúdos, essas reflexões, aguça você para ir buscar com profundidade mais estas coisas e vai fazendo com que você tenha mais substância para desenvolver. Quando você estiver lá fazendo o estudo dos homens, das mulheres, que você pegar um texto bíblico lá que tiver lá, alma, mente, espírito, corpo, aí você, tem ala na teologia que pensa que aqui é uma tricotomia ou a dicotomia. O que eu me inclino mais? Eu me inclino mais para a ala e eu sou um pastor dicotomista. Eu acredito que o homem, ele possui duas esferas. Alma e espírito são para mim a mesma coisa. Eu acredito que quando a Bíblia está falando de coração, alma, mente, espírito, está falando de uma só coisa. E quando eu junto essa dicotomia à doutrina da depravação, ou à doutrina da hamartiologia, que é do pecado, eu entendo que o homem foi completamente afetado. Corpo, alma, o corpo, mente, o corpo e coração, o corpo e espírito. Ok? Pode falar, querida. Dá um microfone para a irmã ali. Pastor, só para tirar uma dúvida, né, para muitos, eu creio também, porque nós temos um corpo, alma e espírito, fala a Bíblia, né? Aham. Aqui em Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sim. Então eu queria saber assim, né, para o senhor explicar melhor, para eu entender. Esse sopro que ele deu ao homem, e o homem se tornou alma vivente, significa que seria o espírito volta para Deus, o pó vai para a terra, o corpo vai para o pó, volta para o pó, e a alma seria o fôlego, seria assim, ele morreu, aí a alma ali acabou. Seria isso? Não, ali é o fôlego de vida, é o espírito, é a alma que Deus colocou, é um boneco que está ali no chão, né? Que ele fez de barro. Porque também tem uma parte na Bíblia que diz que a alma vai para o inferno. Sim, né? Claro. Exato. E eu fico sem saber se a pessoa morre, é a alma ou o espírito. É a mesma coisa. Assim, por isso que é importante essa pergunta sua, viu? Porque quando você é tricotomista, para você harmonizar melhor essa questão aí, você fica geralmente com essa... E agora, se o homem tem alma e espírito... A alma vai para o céu e o espírito vai para o céu, volta para Deus e a alma vai para o inferno. Então tem uma parte que está salva, outra parte está perdida. É importante essa pergunta sua, viu, meu filho? O boneco foi feito ali, né? Adão foi feito. E o Senhor soprou o fôlego de vida nele. Quando o Senhor está soprando o fôlego de vida, Ele está comunicando outras coisas ao homem ali. Imagem e semelhança. Você lembra que eu já expliquei isso para vocês? Imagem e semelhança. O homem tem cognição, ele agora tem autoridade, ele governa. Então Deus está soprando sobre ele o fôlego de vida, está dando espírito. Aí na ala do estudo teológico também, que eu já falei também, que é o traducionismo e o criacionismo. Nessa questão aí, Adão, ele recebeu o espírito ou a alma diretamente de Deus. Mas quando Adão gerou seus filhos em Eva, ele transmitiu a alma para os seus filhos. Então, é aquela ala que entende que
O espírito vem diretamente de Deus, o espírito é entregue pelo homem, a alma é entregue pelo homem, traducionismo e criacionismo. Depois, em um outro momento, explico novamente melhor isso. Mas naquela hora ali, minha irmã, o tricotomista pode sentir dificuldade para explicar quando se fala da morte e de salvação e perdição. Porque o dicotomista já entende que aquele fôlego de vida é alma e espírito, é a mesma coisa que ele está entregando para ele ali. E uma vez quando o homem morre, o dicotomista consegue explicar melhor o futuro da eternidade da alma e do espírito, né? Se está no céu, se está no inferno. Um dia as almas voltarão ao seu corpo para serem julgados por Deus, né? E estarão diante do trono branco. É isso lá em Apocalipse, trono branco. E naquele dia estarão reunidos alma e espírito, alma e espírito para ser julgado. Mas ainda não aconteceu isso. E existem almas que estão no céu ou espíritos que estão no céu. E existem almas ou espíritos que estão no inferno padecendo, né? Então, minha filha, é isso aí que acontece. A tricotomia, não sei se você é irmã tricotomista ou se é uma irmã dicotomista. Está ainda se definindo, né? Então, interrogação. Mas é isso. Então, o tricotomista vai ter dificuldade de explicar isso. Sim. No inferno, o homem vai estar vivo. Sim. Então, significa que o espírito não morre. Sim. Significa que o espírito é que está no inferno, entendeu? Então, eu concordo de ser o dicotomista. A mesma coisa, né? Dicotomista. Que assim, ó, o espírito e aí você tem a expressão de morte eterna, não é isso? E a segunda morte. Tem a primeira morte e tem a segunda morte, né? Primeira morte é a morte física. A alma, o espírito deixar o corpo. Está ali unida. E ele deixa com a morte. Então a primeira morte. Mas a Bíblia fala que os salvos não passarão pelo dano da segunda morte, que é a morte eterna. A morte eterna é a alma ou o espírito no inferno, padecendo eternamente. Então, ele está morto porque está desligado de Deus, está longe de Deus. Então, a expressão morte não é somente acabar, é estar distante de Deus, afastado de Deus. As almas que estão no espírito, as almas que estão no inferno, ainda não estão na segunda morte, não. Não estão ainda não. Elas serão lançadas na segunda morte, que é o lago de fogo, que a Apocalipse diz que Satanás, seus anjos e os homens que não amaram a Deus serão lançados lá, sofrerão o dano da segunda morte lá, que é a morte eterna. Beleza? Vamos lá. Cadê minha irmãzinha? Tá pegando aí, minha filha? Dona Maria, tá entendendo? Dona Maria disse: eu quero aprender a Bíblia, pastor. Disse, vamos para a escola bíblica, para a igreja, que vai aprender. Explicado aqui essa parte, aí tem um texto aqui em Romanos 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de desfrutarem para a morte. A morte é a condenação, tá bom? E Romanos 6, o salário do pecado é a morte. A única maneira do homem viver e se libertar da escravidão do pecado é recebendo o dom gratuito de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pastor, diga. Cadê? Aqui, só um comentário. Eu acho que essa coisa da dicotomia, né, que a Bíblia traz para nós, ou tricotomia, de acordo com o pensamento de alguns, é muito senso comum também. Essa muito coisa, o quê? Senso comum. Sim. A questão nós sermos divididos em três, né? Corpo, alma e espírito. Acho que a gente já começa a ter esse entendimento em muitos momentos, até na própria escola, né? Que você consegue identificar muito essa forma de pensar. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós não conseguimos explicar a nossa mente, né? Então a gente fica assim, poxa, será que isso é do natural
ou é do espiritual, como se o Espírito fosse o Espírito Santo. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza que esse Espírito que o Senhor soprou em nós não é o Espírito Santo, nós não é o Espírito Santo. É a vida, como Rosa leu o texto, né? O fôlego de vida é o que nos dá isso. Então, quando a gente tem a vida, a gente na vida tem as emoções e tem a presença de Deus e tem essa ligação com o Supremo, com o Criador. Então eu tenho as minhas funções psíquicas, que são os meus pensamentos, a minha motivação, a atenção, e isso é a minha emoção. Mas também ela caiu, é um ser caído por completo o homem, né? Atingiu tanto o físico quanto o corpo. Sim. Então o espírito, né? Que é essa alma. Então às vezes quando a gente pensa assim, poxa, espírito, parece que dá a ideia da existência de Deus dentro de nós. Mas não é isso, né? É a essência, é a vida do homem. Então quando eu penso dessa forma, fica simples eu compreender que a minha alma, que as minhas emoções estão ligadas a mim, que estão ligadas ao meu corpo. Então eu sou realmente dois, né? Eu sou essa essência de Deus, quando eu busco Ele, né? Quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu fui resgatado, então isso acaba trazendo Deus para a minha vida, mas isso não quer dizer que é o Espírito Santo de Deus que está ali em mim e que eu agora sou um ser divino, né? Sim, completamente. E agora eu tenho espírito porque é verdade. E também quando a irmã falou, a gente começa a ter essa concepção de realmente de ter três expressões, né, digamos, ou três áreas. É da escola mesmo, isso é a filosofia, né? Que a gente encontra aí nos livros, que a gente encontra nos estudos científicos. Amém, minha irmã, viu? Você que é profissional dessa área tem essa concepção. Obrigado pela contribuição. E quando Jesus também, vocês lembram do texto bíblico que Jesus chegou, ressuscitou, foi até os discípulos e soprou sobre eles, né? E disse, recebam o Espírito Santo. Vocês lembram disso? Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Eles haviam recebido o Espírito Santo para habitar neles naquela hora? Não. Deus estava confirmando eles ali, soprando neles e confirmando eles para a vocação. O Espírito Santo vai passar a habitar como Deus habitando neles, lá em Atos 2, descida em Pentecostes, dando poder a eles, de Deus dentro deles, agindo, mas não significa nada de questão de alma humana, nada disso assim. Então, a doutrina da depravação total do homem nos conduz a enxergar a absoluta soberania de Deus na salvação. Porque se alguém é tão afetado pelo pecado, tão danificado pelo pecado, que não pode ouvir e nem ver as coisas de Deus por si mesmo, o que pode dar condição ao homem de fazer isso? A soberania de Deus, o seu amor. Então, a doutrina da depravação total nos faz enxergar esse relance aqui da absoluta soberania de Deus, que salva uns que Ele amou salvar, dando-lhes a Ele a visão que eles precisavam ter, o discernimento que eles não conseguiriam ter, mostrando que o homem tem capacidade, mostrando que o homem não tem capacidade, né, a doutrina da depravação, não tem capacidade alguma de buscar a Deus por si mesmo, ou de contribuir, de possuir o mínimo de parcela possível no processo da salvação. Então, o que a gente está comunicando aqui para vocês é isso também. Vocês não tiveram parcela nenhuma nisso. Uma outra ala que pensam teologicamente dizem, não, a gente contribui, eu aceito a Jesus quando eu quero. Essa expressão, eu aceitei a Jesus, né? Eu aceitei a Jesus Cristo. Muitos de nós falamos isso. Então, é ruim falar isso? Não, não é ruim, você pode falar isso. Essa concepção foi gerada no nosso meio, no meio dos cristãos no Brasil, e geralmente nós falamos isso a partir de um certo tipo de viés teológico. E esse viés teológico que diz, eu aceitei a Jesus, lá está embutido, eu que quis, eu ouvi o Evangelho e eu decidi aceitar, e não é assim. Nós não conseguimos, mesmo ouvindo o Evangelho, decidir nada. Você lembra da aula que eu falei que pode chegar no ouvido e não descer ao coração? Só sai do ouvido e desce para o coração se Deus, pela soberania, romper a surdez e a cegueira. Então, geralmente, qual seria o mais indicável de dizer? Eu vim a Cristo em arrependimento e fé.
Eu vim a Cristo em arrependimento e fé, entreguei-me ao Senhor, fui alcançado por Ele. Seria mais coerente a gente falar assim do que eu aceitei a Jesus. O aceitar ainda condiciona aí, eu quis ou não quis. Eu não quis salvação, não quis a salvação de Deus. Uma vez quem vê a salvação ou entende a salvação, não tem como negá-la, né? Não tem como abandoná-la. Então assim, eu sou um pastor assim, eu penso dessa maneira, irmãos. Eu penso que o homem não tem condição de si mesmo de se salvar. Eu penso que o homem não pode escolher a Cristo ou abandonar a Ele. A minha doutrina da depravação total me dá a estrutura de refletir de que o homem está tão afetado que ele não tem condição nenhuma de tomar decisão. Então eu sou um pastor de linha calvinista. Eu acredito que o homem é depravado completamente e que ele depende completamente da graça de Deus na salvação. Ele não pode produzir efeito nenhum, nem amolecer o seu coração por si mesmo, nem por vontade permissiva, como a gente fala, a vontade permissiva de Deus, ou a vontade soberana de Deus, né? Às vezes a gente usa alguns termos para tentar justificar. Eu sou um pastor que penso nessa linha, ensino nesta linha. Respeito os irmãos que pensam de outra forma. Mas aí a gente senta, conversa, dialoga e você tem que me apresentar seus argumentos e eu vou ter que apresentar os meus. Tá bom? Cadê meu pai? Então o homem não pode fazer por si mesmo, porque está morto no pecado. Por isso Deus Pai realiza tudo e por Ele, com o dom da graça soberana e salvífica em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Quer comentar alguma coisa? Irmão. Não foi aceito. Um cristão que não foi aceito, que Jesus Cristo não cedeu a salvação a ele. Ele não é cristão. Ele não é cristão, né? Não é cristão. Então o que acontece? Se ele morrer, vai para o inferno. Vai para o inferno. No caso, ele no dia de juízo que diz que Deus vai julgar os vivos e os mortos, né? Uhum. Ele terá condição de se salvar? Não. Vai já para o inferno mesmo. Vai para o lago do fogo. Tá bom. É só isso aí. Pronto. Explicação. Deixa eu desenhar mais um pouquinho para o irmão. Então, escola bíblica é para isso mesmo, viu, irmãos? A gente não pode julgar nada, não. Então, não existe cristão que não é salvo. Existem pessoas que são simpatizantes pelo Evangelho. Gostam de vir à igreja, desde criancinha acompanhou, mostram certa reverência por Deus, sabe que existe um Deus, porque é um ser cognitivo. Ele entende, ele lê a Bíblia, ele faz interpretação, mas ele não mudou, não nasceu de novo. Então ele não é regenerado, ele não é nova criatura, ele não se salvou, ele não se salva, ele não foi salvo. Paulo falou assim um dia em Gálatas, que o que vale não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ele fala isso, né? No último capítulo. Porque o que vale é o novo nascimento. É isso que salvou ele, a regeneração. Ele creu em Jesus Cristo. A partir daí, meu irmão, ele vai desenvolver outros aspectos. Ele vai desenvolver santificação. Ele foi justificado, mas ele precisa trabalhar a santificação, a pureza, o bom testemunho, vida piedosa, aspectos da vida cristã que ele vai aprendendo nas Escrituras. Então se aprende a ser o melhor cristão a cada dia. Então, ele vai ser perfeito até o final? Não, ele será perfeito quando o perfeito se manifestar, que é Cristo. Quando esse homem morre, mesmo com as suas imperfeições, ele está salvo. Quando Jesus compartilhou a salvação para ele, deu salvação a ele, ele não se perde mais. Mesmo que amanhã você deslize em alguma coisa, você não se perde mais, sua salvação está sustentada em Jesus. Mas a pessoa que não nasceu de novo, não existe, não tem como, ela morre sem salvação. Por mais que seja meu filho, minha mulher, meu amigo, a pessoa que me ajudou, que fez tanto bem para mim, que foi aquela pessoa maravilhosa, me deu uma casa, sei lá, fez um ato maravilhoso.
se ele não se arrependeu dos seus pecados e viu que Jesus Cristo é o único que pode levá-lo para Deus, ele vai para o inferno com todas as obras boas que ele fez, porque todas elas não passaram de trapo de imundície. Então, está no inferno agora muita gente que fez muitos atos de caridade. Muita gente. Eu não vou nem dar muitos nomes, que é para não escandalizar. Mas tem gente lá que foram pessoas que trabalharam uma filantropia terrível, mais do que muitos crentes, mas está lá, porque Jesus não era o seu Deus. Eles tinham outros deuses, outros ídolos, outros santos para adorar. Está lá no inferno. Vai voltar o seu corpo para ser lançado corpo e alma, ou corpo e espírito no inferno. Então não tem no dia do julgamento, onde Deus vai julgar os vivos e os mortos, aquele que está morto, que não creu em Jesus Cristo, se salvar. Não tem jeito, irmão. O momento é hoje. Se converte hoje enquanto está vivo, vai desenvolver a sua fé. Você era escravo do pecado, Jesus abriu seus olhos, você creu em Jesus, e aí você desenvolve a sua vida espiritual. Você é responsável e você está salvo. Mas se fulano ou beltrano não creu em Cristo, não adianta, vai para o inferno. Não tem outro discurso, não tem outra conversinha. Pastor, quero fazer uma pergunta novamente, aqui é rapidinho, viu? Não vou demorar não. Em relação à vontade plena e à vontade permissiva de Deus, não existe alguns casos que possa haver essa vontade permissiva de Deus e a vontade plena? E como assim, em alguns casos? Me dê um exemplo. Por exemplo, no casamento, uma pessoa que se divorcia, a palavra de Deus é clara quando diz que vai cometer adultério um ou outro ao se casar. Existem outros casos também, mas esse aí é o que eu mais, né? No caso, não existe uma vontade permissiva de Deus deles contrair um novo relacionamento, um novo casamento, porque não é a vontade plena de Deus, porque a vontade plena de Deus era aquela que não se separasse nunca. Mas aí houve o outro casamento, então eu mesma acredito que seja assim. Deus permitiu, foi uma vontade permissiva de Deus dele se casar de novo, porque é um casal jovem, não podia ficar, não podia prostituir, essas coisas, e casou. Então, o que significa isso? É a vontade permissiva de Deus ou continua sendo a vontade plena ou não existe isso aí? Porque assim, aí é um outro campo, né? Essa questão de casar e casar de novo é outra coisa que eu não vou comentar isso aqui agora. Mas assim, quando a gente fala de vontade permissiva e vontade plena, né, como a irmã falou, é como se a gente quisesse separar uma coisa de outra, como o homem tivesse condição de definir as coisas para si mesmo, escrever seu futuro, ou escolher o seu caminho. Quando no casamento, vou até aqui, né? Quando no casamento alguém resolveu casar, ele analisou tudo antes, ele viu tudo antes. Ele viu que a mulher era birrenta, a menina viu que ele era um cara grosso. Mostra os sinais. Às vezes não mostra tudo, mas mostra os sinais. E você é responsável por dizer, não, eu vou casar. Sobre a sua responsabilidade, existe o plano de Deus, o decreto de Deus, a vontade soberana de Deus, que nós que somos finitos, nós não conhecemos plenamente, exaustivamente. Como é que a gente conhece a vontade soberana de Deus nessa área específica do casamento? Casando, tomando as decisões, as nossas responsabilidades, que é aquela agência livre que a gente fala. Você é um ser que pode tomar decisões, mas no final essas decisões estão dirigidas por Deus. Mas você é responsável também por elas. Então o cara casou, a menina casou, e agora vive no casamento e está começando a ter dificuldades. Geralmente, o que a pessoa diz quando chega no casamento e tem as dificuldades? Não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus, não era para ter casado, não era a vontade de Deus. Esquece que quando se casou, Deus abençoou. Deus abençoou, porque era plano dele. E quando você casou, Deus abençoou a responsabilidade que você assumiu. E o que a Bíblia fala? O que Deus uniu, o que Jesus falou, o que Deus uniu, o homem não pode separar, não é? É assim? Não. Não. O que Deus uniu, o homem não pode separar, não é isso. Jesus falou lá, o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, o Senhor está advertindo. Assuma a sua responsabilidade do início ao fim.
Não separe o homem, uma advertência. Ele não está dizendo não pode separar, porque casamentos acontecem de separar por causa da dureza do coração. O homem é responsável. E esquece que nessa decisão, na livre agência dele, há a soberania de Deus dirigindo todas as coisas. Lembra das exposições de Eclesiastes? De um ponto a outro e o meio. Deus está dirigindo tudo porque Ele é soberano. Deus não se surpreende com nada. E nós, nesse circuito, somos responsáveis. De comprar, de vender, de casar, de matar, de morrer. Então somos responsáveis. Deus já definiu. Agora tem outra coisa. No meio dessa história, Deus manifesta a sua soberania, a sua graça e a sua misericórdia. E Ele usa destas coisas e destes meios, até as coisas mais negativas que a gente pode ver, e aquilo que a gente sempre fala, né? Transforme maldição em bênção, não é isso? No sentido de que Ele vai nos ensinar, a gente vai amadurecer nisso. Eu gosto muito de usar o exemplo assim de, eu quero mudar de cidade. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu quero mudar de cidade e viver em outro país ou em outra cidade. Mas as pessoas geralmente ficam assim, espiritualizando as coisas e dizendo, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, se Deus está comigo, se Ele vai me abençoar, se Ele vai estar comigo. Aí a pessoa vai espiritualizando, pega texto, ele quer alguma coisa mística para assegurar aquela decisão que ele é responsável. Aí ele quer se apegar em uma coisa dessa aí. Aí ele abre lá um texto e vê que Deus estará com você por onde quer que andares, tal. Deus falou comigo, eu vou para São Paulo, vou para Curitiba. Chega lá em Curitiba e São Paulo, quebra a cara, passa dificuldade, não consegue emprego, Deus não quis, não era a vontade de Deus. Era sim para você aprender, para você amadurecer, para você desenvolver. Você tinha que ir para lá para crescer, você tinha que ir para lá para passar por essa experiência. Só que você espiritualizou demais as coisas e não chegou lá da maneira como deveria chegar, mas chegou, porque Deus guia todas as coisas. Então no casamento também é essa mesma questão. Usar essa expressão de vontade permissiva não pode estar nesse viés de que tem certas coisas que Deus entrega nas nossas mãos para a gente decidir. A soberania é de Deus, é Ele que tem nas mãos o controle da nossa vida. E dentro disso a gente não é um bonequinho, não. Eu não quero dizer com isso que a gente é um fantoche e um robô, não é isso. Como é que explica isso? Sei lá, a gente vai saber quando a gente chegar lá em Deus. Mas a verdade é, Ele é soberano, escreveu a história, nós somos responsáveis. Construiu a casa na encosta, um exemplo. Sabe que a encosta é perigosa, a chuva pode derrubar. Mas aí o que Ele coloca em primeiro lugar? Eu não tenho para onde ir, eu preciso de um lugar, eu preciso de um teto. Desejar ter um teto, ter uma casa é nobre? É. Mas ele precisa avaliar os riscos. É melhor ficar sem uma casa do que morar numa encosta e a casa cair e ele morrer. Ou às vezes morre o filho, a mulher, todo mundo, e ele fica chorando. E depois vai dizer, que Deus miserável é esse que não teve compaixão de mim. Você foi responsável de construir a sua casa na encosta. Então você estava na iminência disso acontecer. A encosta pode cair? Pode cair. Vai cair? Não sei. Se cair, você é responsável. Então não tem que a gente... O casamento. Todo casamento tem um estica e puxa. Está ouvindo aí? Tem um arranca-rabozinho. Né? Todo casamento tem isso. E nós somos responsáveis de frear, de esperar, de dar a mão, de conceder aquilo que pode, repreender quando pode. Nossa responsabilidade, a gente não pode fugir nossas responsabilidades. E às vezes a depravação faz isso, a gente fugir as nossas responsabilidades, né? A gente deixar de se apresentar, de a gente deixar de exercer a autoridade que Deus nos deu. Então, vontade permissiva, irmãos, não foge à doutrina da soberania de Deus. Então, você tem as suas responsabilidades e vai cumprir, e você se responsabiliza por cada ato que você faz. Viu, Rosinha? Bom aí? É outra história que eu não quero entrar agora, porque aí, meu irmão, eu vou ter que... Vai chegar a aula disso, né? Porque tem ala que acha que assim, que
Tem ala que pensa que casou uma vez, vai ter que viver para sempre. Com aquela pessoa tem que ser assim, viver para sempre, né? Se separou, tem motivo fútil, tem questão de briga, tem questão de espancamento, ameaça. Olha a responsabilidade que toca essas coisas também. Tem a questão do divórcio por causa que foi adultério. Então, cada situação deve ser abordada de uma maneira, deve ser seguida de uma forma, mas tudo com o crivo da palavra de Deus. Então, a gente não pode colocar, irmãos, tudo em um pacote só. A gente tem que fazer a interpretação das coisas, olhando como a Escritura diz. Então, a pessoa que casou, se divorciou por motivo fútil, casou, se divorciou porque teve uma traição, teve um adultério. Onde é que fica o perdão? Onde que fica até onde vem a restauração? A pessoa vai saber lidar com essas coisas? Vai saber lidar com aquela experiência, com aquela ranhura que ficou? Como é que se vive assim? Então, tem tudo uma especificidade, uma maneira como a gente deve encarar. Deus é gracioso, Deus age em graça, Deus vela pela sua palavra, até onde a palavra nos permite, até onde a gente pode classificar. Então é uma coisa muito grande. A gente vai precisar conversar sobre isso aqui também, um dado momento ensinando sobre essas coisas, talvez a gente tenha que falar sobre essas questões aí, mas a gente vai ter que averiguar todas as possibilidades, e todas as nuances. Tem pessoas que vivem, que por causa de uma certa interpretação, vivem as vidas tristes, amarguradas e solteiras até o final, por o caso de um viés. E outras pessoas que já não vivem assim, recasam. Tem pastor e tem igreja que vai recasando todo mundo. Tem pastores que tem 4, 5 casamentos. Então tem essa questão para o pastor, tem a questão para o oficial da igreja, tem a questão para o irmão. É muita coisa, A gente vai chegar lá, A gente chega lá. Eu já vou ter que acabar aqui, viu? Diga, minha irmã. Rapidinho, pastor. São 2 dúvidas sobre salvação. Sim. Quando o ímpio, não tem Jesus e no leito da morte, ou quase ali, ele aceita Jesus, ele é salvo? Ele recebe a Jesus, Aceita Jesus como Salvador. Sim. Ele é salvo? Sim, claro, irmão. Sim. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de todo pecado. A Bíblia fala, Justificar de toda injustiça. Agora, o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão ali no leito do hospital, a pessoa está inconsciente e você está ali falando com ela, ora comigo, a pessoa está chorando ali, mas às vezes não é uma comoção porque ela está entendendo, é um efeito do corpo, é alguma coisa e a pessoa ela creu, e aí você diz e assegura de que ela mudou e converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. Então não tem como você afirmar que toda a situação em leito de morte a pessoa realmente confessou e está salva. Então, mas aquele que confessar e crer no coração, este será salvo. A Bíblia fala isso. Então, independente se ele teve 1 minuto de vida, 1 instante de vida, mas a gente não pode tornar isso uma regra. E eu já expliquei isso uma vez aqui. Antigamente, os reis faziam isso. Esperavam no leito de morte receber a extrema-unção e encomendar não sei quantas missas para garantir a sua salvação. A grande parte deles está lá no inferno. Pagou não sei quanto de dinheiro para a igreja, mas está queimando no inferno. E não foram salvos não. Condicionaram a salvação deles no último minuto, somente por falar, não, eu sou da igreja católica, me batize aqui e se salve. Não é assim que funciona. E tem pessoas também que aceitam antes, não ali no leito da morte, sim, mas aceitei Jesus, veio um dia na igreja, aceitou Jesus e ficou ali, não botou mais os pés na igreja, não se comportou como um verdadeiro cristão. E aí também? Está perdido. Está perdido, né? Porque assim, a salvação em Jesus Cristo, ela tem o seu reflexo nas obras que a pessoa pratica, que a pessoa apresenta. Não é a obra que salva,
Mas as obras que nós realizamos, o testemunho que nós damos, dá prova de nossa salvação, dá prova de que nós fomos transformados, dá prova de que nós estamos crescendo, que estamos avançando na fé. Então, tem pessoas na igreja que não está salva não, e passam anos na igreja, vai morrer e vai para o inferno, e gostava de estar na igreja, gostava de estar no ambiente. Eu mostrei para vocês aqui em uma das aulas o homem que se apresentou na festa e não estava com vestes apropriadas. Não sei se você estava aqui no dia. O Senhor contou uma parábola, e na parábola ele mandou convidar muitas pessoas para entrarem na festa. Os primeiros rejeitaram. Na segunda ele disse: force para que a casa se encha. As pessoas entraram e elas estavam sentadas à mesa de roupas nupciais. Só que todo mundo estava na rua e ninguém se preparou para se vestir para ir para aquela festa. Então, como é que eles se apresentaram ali com as vestes nupciais? Porque o dono da festa ofereceu as vestes para eles. E na entrada eles se vestiram. Só que houve um cidadão lá que não quis se vestir. E ele estava na casa, na festa, sentado à mesa já, com o guardanapinho aqui já para comer o banquete. Aí aparece o dono da festa, né? O rei apareceu e disse: o que você está fazendo aí, assim, sentado aí, inadequadamente? Peguem ele, amarrem os braços e os pés e lance nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dente. Ou seja, na igreja existe joio e trigo, e vão viver sempre juntos, que até se confundem. Você pega o trigo e o joio, parece a mesma coisa. Mas o dono da festa, o dono da colheita, vai enviar os seus anjos e vai recolher o trigo. O joio ele vai queimar no fogo. E não depende que esse joio ficou lá 30 e 40 anos na igreja. Vai queimar no fogo, não tem jeito. As obras que ele fez, tudo que ele fez, o Senhor Jesus vai dizer assim para ele: não vos conheci. Eu não conheci nenhuma dessas obras. Essas obras não procederam de mim. Mas no teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu falei em novas línguas. Não vos conheci. É joio. Ele vai queimar. Pastor, e aí eu posso escolher o joio? Não. Eu que separo? Não. A gente vai aqui, a palavra de Deus é pregada, a verdade é pregada, você se compromete com ela e é responsável com ela. No dia da colheita, o Senhor leva os seus feixes para casa. E vai ficar aí aqueles que não pertencem a Ele. Outra rapidinho, pastor, rapidinho. Cadê, minha irmã? Assim. Sobre o que o pastor já falou aí. Eu fiz uma vez uma pergunta a um pastor sobre a irmã Dulce. A irmã Dulce. Eita. Sobre a irmã Dulce. Você lembra daquilo que eu falei que tem nomes que eu não queria dizer? Foi essa, não foi? Não, porque ele me respondeu assim: minha irmã, essa daí eu vou deixar para Deus, né, julgar. Foi isso que ele me respondeu. Sim, aí você quer que eu diga? Eu queria, porque eu ainda fiquei na dúvida. Até hoje, por mais que o pastor já falou aí, né, que obras não salvam, né? Mas eu queria uma explicação melhor sobre isso. Às vezes a gente quer justificar as pessoas pelos atos de bondades que elas fazem. Vocês lembram de um certo ator que era um comediante e se vestia de mulher? Ele Que ajudou as outras. Na pandemia ele fez ele investiu muitos balões de oxigênio para pessoas, né, que estavam morrendo de falta de ar. E ele morreu da Covid. Ele ajudou muita gente. Ele fez uma obra maravilhosa, mas ele morreu. Isso não salvou, não livrou ele, né? O que ele fazia era digno. O comportamento dele, né, que ele acreditava como expressão da sua sexualidade, a Bíblia condena. Ele está perdido, independente do ato maravilhoso e bondoso, singelo que ele fez, e de toda a filantropia que ele faça. Irmã Dulce está dentro da mesma situação. Irmã Dulce foi uma mulher que lutou muito pelos pobres. Tem uma unidade de saúde fantástica lá na Cidade Baixa, onde muitas pessoas se beneficiam disso. Mas ela nunca negou a fé que ela tinha nos seus santos.
Isso, ela sempre colocou a sua fé nos seus ídolos devocionais. Então a salvação dela estava condicionada nisso. Ela nunca teve Cristo Jesus como o único salvador de sua vida. Eu não posso garantir que Dulce está salva. Olhando, fazendo a leitura de tudo que ela fez, ela teve atos maravilhosos, atos bons, atos dignos de louvor. Mas o que parece é que ela não teve uma fé salvadora, não manifestou fé salvadora. Fé salvadora é manifesta unicamente na pessoa de Cristo, não são nas obras. Nós somos chamados a fazerem boas obras, a praticar boas obras. Mas estas boas obras não contam para a nossa salvação. O que conta para a nossa vida eterna é a fé em Jesus Cristo, somente nele. A salvação é somente pela graça. Lembra que a gente ficou aí meses falando sobre legalismo? Os legalistas lá de Gálatas faziam isso. Eles eram religiosos, como o irmão Dulce e outros são. Então eles não tinham poste ídolos, né? Porque eles eram judaizantes, e o judaísta, ele entende que existe só um Deus. Ele não é um politeísta, ele é um monoteísta. Ele entende que só existe um Deus. O judaizante não compreendia que Cristo era Deus. Entende? Por isso que ele dizia, não, você precisa se circuncidar. Jesus foi enviado por Deus, mas você precisa se circuncidar, precisa guardar a lei, precisa fazer isso e aquilo outro. É legalismo, ó. É através dessas coisas que você é salvo. Não, a salvação, Paulo dizia, é somente pela justificação pela fé em Cristo Jesus. É você abandonar tudo isso e ser purificado em Cristo Jesus. Então, Dulce precisava fazer isso. Ela não fez enquanto vida. Ou pelo menos eu não sei. Ela, né, pelo que eu vi, já li, já ouvi, ela não fez. É canonizada na Igreja Católica, é uma santa no Vaticano, beatificada, mas o que tudo indica é que ela está perdida. Pode ser isso para um católico devoto, é uma heresia que eu estou falando, né? É um sacrilégio, mas é a verdade. Ela e tantos outros. Aí me diga, mas na Igreja Católica nunca se salvou ninguém? Sim. No passado, você tem muitos irmãos crentes salvos que vieram da Igreja Católica. Não existia outra igreja. Não existia Batista, não existia Assembleia, não existia nada disso. Então Deus salvou. Deus não deixou de salvar em 15 séculos, só a partir do século da Reforma Protestante. Não, Deus salvava. Mas também muitos perdidos na Igreja Católica por causa da idolatria. Viu? Vamos orar, né? Sim, minha filha, quer falar? Dê aqui a ela, por favor. Choveu, então estende a aula, né? A condenação para a idolatria está lá em Êxodo 20. Isso aí, minha filha. Não tem outra conversa. Tem outra conversa. Está lá, é mandamento de Deus, é Deus revelando sua vontade. Então, e às vezes a idolatria não é nem no santo católico ou numa divindade, né, com muitas aspas por aí. A própria pessoa se idolatra ou qualquer outra coisa. Então, tudo pode concorrer, né, e quebrar a pessoa ao meio, né? Tem mais dúvida aí, irmãos? Quer perguntar? Aproveita que está chovendo. Dona Maria, você chegou no dia bom, viu? Tá vendo? Posso encerrar? Pode mesmo? Então, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, essa aula. Obrigado por esses irmãos que permaneceram conosco aqui. Foi muito produtivo, Senhor, as perguntas que foram colocadas, mesmo aquelas que eu não pude trazer com muita clareza. Ao longo do tempo, Senhor, creio que o Senhor vai nos dando sabedoria e nos dando iluminação para a gente compreender mais termos, propriedades na teologia. O fim, Deus, é que a gente possa crescer e desenvolver. No nome de Jesus, nós te agradecemos e rogamos ao Senhor que estejamos à noite aqui para celebrarmos mais um culto a Ti. Em nome de Cristo oramos. Amém.